Olá, boa tarde. Hoje eu me encontro aqui com as visitas Liliana Boll e a Jaqueline Vaz, ambas enfermeiras e mestres em Ciências da Saúde pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a abordagem multidisciplinar da hipertensão e toda a experiência delas com pesquisa e atendimento a pacientes hipertensos de variadas idades. Então, boa tarde, meninas, obrigada pela presença. E então, vamos começar falando da quantidade de gente que é hipertensa, que naquele statement ali da American Heart Association, que eu comentei junto com a doutora Juliana Bertoletti outro dia aqui, consta que 45% da população americana é hipertensa. Nós chamamos a atenção para os valores que eles empregavam para hipertensão, mas agora essa dupla aqui apontou para o fato que eles chamam de adultos hipertensos só quem tem idade até 50 anos. É que assim, o que a gente tem visto nos últimos trabalhos, tinha esse valor de 30% da população mundial ser hipertensa, só que esse valor vai aumentando à medida que a pessoa envelhece, né? Então se estima que uma pessoa com 60 anos, as pessoas com 60 anos, 60% da população seja hipertensa, né? A população com mais de 70 anos, 70% é hipertensa. Mais de 80%, infelizmente a gente tem uma turma grande com mais de 80, mais de 90%, 80%. Então, o que me parece é que quando eles falam esses valores, fica muito focado num adulto, mas um adulto até uns 50 anos, já que com mais de 60, é idoso. Uhum. Né? Com os valores maiores ainda, percentual maior de hipertensão. Então, mesmo aparecendo com valores da medida de pressão mais baixa, é muita gente hipertensa. É muita gente. E muita gente que não sabe também que é hipertensa, né? Ah, sim. Os próprios adultos não sabem que são hipertensos. Isso nós sempre conversamos sobre essa questão da falta de sintomas, né? Não, que a hipertensão é uma doença silenciosa e que então incorre na necessidade de monitorar, de verificar esses valores de pressão, porque além dela ser silenciosa, ela vai aumentando devagarinho conforme algumas mudanças do corpo e vai se estabelecendo em níveis mais altos. Então é muito importante que se monitore essa pressão desde a infância. Então, a gente saiu agora de um projeto, ainda estamos, na verdade, no projeto com hipertensão arterial na criança e adolescente. O que a gente tem observado bastante, então, é que as crianças também são hipertensas, os adolescentes também são hipertensos. E os pais não sabem, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado em relação a isso, a procurar o pediatra para poder investigar a pressão arterial nessa população. Essa foi muito interessante quando a gente estava coletando os dados para essa pesquisa que a gente andou por todo o Brasil com ela. Acho que a gente fechou quase 6 mil crianças, né, e adolescentes até 18 anos, entre 7 e 18 anos, que tinha que ser estudantes. A criança pequenininha mesmo, assim, até uns 4, 5 anos, as mães levam no pediatra mensalmente, né, porque tem que ir consulta, ver ganho de peso e vacina, enfim, acompanhar o crescimento. Aí depois, lá pelas tantas, quando ela tem uns 7, 8 anos, ela para de ficar doente. Né? Ela fica cada vez menos e quando fica, é uma virose, alguma coisa que a mãe já sabe como lidar com essa criança, né? Já está acostumada, já sabe como lidar. Então, é uma população, essa idade escolar, dos 7 aos 18, que vai muito pouco no médico. Ela quando vai, não verifica a pressão. E quando vai, não verifica a pressão. Né? Porque ela vai pontuar, tá com uma amidalite, daí vai lá no médico, às vezes nem é o seu pediatra, no médico de plantão, no pronto atendimento, na emergência, vai lá, olha a garganta, bom, amidalite, precisa ter antibiótico no corpo. Né? Então, assim, vai por aquele motivo, não no seu pediatra para acompanhar. Se tu pensar assim, numa triagem de emergência, até se afere a pressão, né? Mas nessa população, a pressão é por percentil, né? Então, teria que ter, na verdade, a orientação
das emergentes também avaliarem a pressão das crianças e adolescentes pelo percentil, de acordo com a idade, sexo, né, e altura. E maturação sexual Isso, também, né? Que é uma questão que interfere. Mas o que é fato consolidado é que uma criança hipertensa precisa ser tratada o mais rápido possível, não é? Para que ela não se estabeleça desde já como uma hipertensa futura, né? Sim. E a expectativa não, mas o que se espera das comorbidades nessas crianças e adolescentes são piores do que no adulto hipertenso agora, né? Porque ela vai ao longo dos anos evoluindo essa pressão arterial. E dentro da experiência de vocês verificaram que o ganho de peso estava muito associado com... Por incrível que pareça, nas crianças e adolescentes não, né? A gente não identificou peso associado à hipertensão arterial nessa população, pelo menos. Adultos, né? A gente sabe que tem essa ligação, mas nas crianças e adolescentes eles não têm. É uma coisa muito... a criança ela é muito ativa, né? A criança e adolescente é muito ativa, então eles correm, eles andam, eles pulam, então eles estão sempre ali. É uma coisa, acho que muito relacionada à alimentação, à dieta propriamente dita. Assim. Sódio. A dieta de sódio mesmo. E isso é algo que os nichos familiares não controlam muito e existe aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a questão do churrasco, que eu falo tanto, né? Que é... Os próprios iFoods, os Macs da vida, né? As comidas industrializadas, né? E a preferência por esse tipo de alimentação também, não só por parte das crianças, como por parte dos pais também, né? Que facilita alguma coisa, né? Já. Uma das escolas que a gente foi, assim, que era uma escola só de adolescentes, só tinha ensino médio, oferecia lanche, né? Tinha lanche para as crianças, mas do outro lado da escola tinha um fast food e elas saíam fazer lanche lá. Né? E adolescente, assim, sai da aula, volta sozinho para casa, pode atravessar a rua e ir lá se alimentar. Né? Então, essa relação com a má alimentação, sim, a gente viu muito mais do que com ganho de peso. Então, assim, crianças, inclusive magrinhas, entre aspas, já mal alimentadas, né? Com hipertensão. E quanto aos níveis de atividade física, vocês perceberam alguma coisa? Por exemplo, crianças mais sedentárias? Pois é, a gente percebeu foi o lado bom disso. Né? A gente esteve numa cidade do litoral do Rio Grande do Sul, que foi o lugar onde a gente teve menos crianças com pressão arterial elevada. Foi o melhor local, foi lá, uma escola grande, não mais 2 escolas que a gente foi lá. Porque assim, é litoral, mesmo sendo aqui no Rio Grande do Sul frio, vão de bicicleta para aula, vão a pé. Sim. Né? Então já tem esse exercício no ir e vir da escola, e uma escola que também oferecia muita atividade física. Uma vida, então, menos urbana, ela determinou que as crianças tinham níveis de pressão mais saudáveis, veja. Sim, se a gente comparar aquela escola realmente do litoral com escolas mais aqui, né? De Porto Alegre, sim, teve uma... Onde a gente ainda tem um resquício, né? Eu andei acompanhando os índices aí de criminalidade que diminuíram bastante, né? Mas nós, urbanos das metrópoles, somos pessoas assustadas por natureza, né? Que evitamos certas coisas no movimento. E provavelmente a criança e o adolescente ainda têm a proteção dos pais, então não sai de casa. Não liberta muito, e morando em apartamento, então se conclui que... Então a gente espera que as atividades elas sejam feitas na escola, né? Porque já que acaba ficando trancado durante o dia. Então, mas aí assim, existe a prerrogativa de que as escolas públicas operam com 3 sessões semanais, 3 aulas semanais de educação física, né? Mas a educação física escolar nunca teve essa abordagem de benefício para variáveis de saúde, né? Nem mesmo o esclarecimento. Então seria interessante a gente sugerir que a educação física escolar trouxesse essa abordagem também, além de oferecer as aulas, os esportes e essas coisas, mas que oferecesse também informação
importante sobre a questão da saúde para que as crianças também pudessem pensar em se monitorar, uma vez que os médicos e os pais não estão tendo grande eficiência nisso, me parece, né? O que a gente orienta a criança que está naquele momento com a pressão elevada, enfim, já com valor de hipertensão, né? Mudança de hábito de vida. Né? Então, assim, a primeira coisa não é, vamos entrar na medicação. Não, vamos conversar. Né? A gente chegou a chamar algumas crianças aqui em Porto Alegre, nas outras cidades também, sempre tinha alguma instituição de saúde responsável, vinculada à pesquisa, com uma equipe multiprofissional. Né? Então, essas crianças passaram por uma turma de profissionais e cada um vendo onde é que podia melhorar, trocar esses hábitos de vida. E até essa parte da atividade física, algum esporte, alguma atividade tu gosta. Claro. Então vamos ver o que tu gosta. Então é importante, assim, do profissional de educação física puxar essa criança o que ela gosta de fato de fazer. Gosta só de jogar futebol, né? Gosta de dançar, apareceu umas coisas muito variadas. Assim, daí eu acho que eu cheguei até a participar da elaboração de outros projetos que seriam advindos desse, né? Que seriam para avaliar os níveis de atividade física e como que estavam relacionados algumas aptidões motoras da criança em relação aos níveis de pressão. E eu acho que realmente, assim, na escola, a educação física tem um viés da competitividade esportiva ainda, porque tem interséries, tem esse tipo de coisa que faz ter uma limitação, vamos dizer, do tipo de atividade oferecida, o desempenho naquela atividade. Então, quem não joga vôlei bem mesmo, já fica de fora, já fica no banco, já fica sentado. Ou seja, não fez a educação física. Né? Então, eu acho que... só do aquecimento. Isso. Então, seria importante também passar por essa reformulação de práticas de saúde aplicadas dentro da educação física escolar, afinal o nome é educação física. Né? Uma coisa que a gente levantou, mas daí assim a nível informal, foi em relação às horas de sono. Sim. E foi outra coisa assim que nos chocou, isso já na continuidade do projeto. As crianças assim, dormiam muito tarde e acordavam muito perto do almoço, as que estudavam de tarde. Então pulavam o café da manhã e daí no almoço come muito, entende? E vai para aula sentar. Ou os que estudam de manhã, a grande maioria não toma café da manhã, porque deixa para dormir até ali a última hora. Né? Então vai para aula que não se alimentou, né? Se a escola pública ainda oferece café da manhã, mas tem uns que não oferecem. Então tem essa ideia da hora de sono. Ou seja, não conseguem nesse dia louco que elas levam, mesmo sendo crianças, colocar uma atividade física. Não, e tem vários aspectos nisso, né? Que talvez as tecnologias tenham vindo e tomado muito tempo da criança, né? Esses dias me chamaram a atenção que na China as crianças só podem usar tela por 120 minutos. Daí apaga, porque cada um tem a sua senha e tal. Bom, chegou em 120 minutos, apagou. E já é tempo pra caramba, né? Sim, claro, somado com o resto do tempo que fica sentado, né, na escola, porque a maioria das atividades é sentada mesmo. Então, mas me chama a atenção também isso que vocês estão relatando, que provavelmente esse baixo volume de sono à noite, né, que é tão mais saudável que o sono de dia, possa estar relacionado com esse apelo das telas, né, seja lá o que elas venham a trazer, o joguinho, a rede social, o filme, enfim, mas ficar ali parado e assim, né, vai dar problema de coluna e hipertensão, né? E então vamos conversar um pouco sobre um assunto que foi onde nós nos encontramos lá no Laboratório de Investigação Clínica do Instituto de Cardiologia, onde nós nos conhecemos, num trabalho chamado Multi-RAF, que atendia os hipertensos do Instituto de Cardiologia, né?
e que então tinha uma abordagem multidisciplinar no sentido de alcançar as várias instâncias que poderiam afetar esse indivíduo, claro que todos medicados e tal, mas a gente tentando inserir a ideia de dieta mais adequada, de exercício físico, de monitoramento da pressão e de exercícios respiratórios também. Tivemos um tempo lá, os exercícios disponíveis, e a abordagem psicológica também, que é onde a gente verificava alguns traços do perfil, né, do hipertenso, e que é muito interessante da gente verificar assim, que um perfil ligeiramente ansioso, né, assim. E um perfil do não tenho tempo porque faço as coisas para os outros, né? Eu me lembro que isso aparecia muito, assim, de não ter tempo para si, porque é isso que porque tem filho, porque tem neto, porque leva no colégio, porque busca no colégio, né? Porque faz o almoço, porque limpa a casa, porque não sei mesmo o que tá aí, 4 horas. Não tenho a minha hora. Eu me lembro disso, que era bem marcante. Era muito marcante, assim, e de modo geral, né, tinha isso das mulheres, dos homens, assim, de não conseguir ter o seu tempinho, assim, né? Mas eu acho que é interessante, Cláudia, também nessa abordagem multidisciplinar, a gente pensar assim, falando mesmo sobre medicações, né? Estão tomando medicações, tá, ok. Mas eu acho que era importante, já que está falando de uma equipe multidisciplinar, que antes da gente introduzir medicações, que a gente consiga manter ali um equilíbrio, né, de qualidade de vida daquele paciente que está se descobrindo hipertenso, então tem que ser no início ali, né, no seu diagnóstico ambulatorial ali, antes da gente iniciar com um medicamento, é tentar manejar com hábitos de vida, com mudanças de hábitos de vida. Com certeza, porque a medicação vai baixar o valor de pressão e eles vão dizer, como eles diziam, mas eu já estou com a pressão baixa. Já melhorei. Já melhorei. Né? E enquanto que aquilo lá é apenas um efeito da medicação, não melhorou o valor, mas não melhorou a causa, né? Então trabalhar com os fatores que estão levando essa pressão a ficar elevada. Né? Eu acho esse é o foco da equipe multidisciplinar, né? E isso eu acho que tinha muito resultado para aquelas pessoas. Eu sempre via muito elas agradecidas por se descobrirem um pouquinho mais, né? A gente acompanhava elas por um ano, né? Consultas ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, com toda essa equipe discutindo. E, de fato, depois de um ano, a grande maioria, né? Não vou dizer todos, para não exibir, tinham conseguido estabilizar a sua pressão arterial e tinham conseguido colocar alguma mudança de vida, né? De hábitos melhores. Daí, depois de um ano, então, tá tudo ok, a gente liberava eles e continuava com o seu acompanhamento, né? Tinham as nossas orientações, mas a ideia era um ano, e depois de um ano a gente chamava eles para ver como é que eles estavam. O que a gente via nisso? Assim, os que tinham um posto de saúde e que seguiam com esse vínculo de saúde no posto, estavam com a pressão estabilizada. Mas aqueles que não tinham, voltavam assim com coisas que tinham acontecido, que daí a pressão tinha ficado boa, que o namorado disse que tinha melhorado, a pressão não precisava mais tomar remédio, não tomavam, que daí ficou com preguiça de sair para fazer uma caminhada, que a alimentação foi deixando de lado, porque era mais fácil fazer outra coisa. Então, assim, é importante sim que ir lá de 2 em 2 meses, né? Assim, nós não somos nutricionistas, mas a gente sabe como é que é uma dieta boa. Mas tu vai no nutricionista, ela te cobra dali uma semana, dali um mês, como é que tu tá. Tu vai seguindo. Às vezes a gente brincava que a gente não sabia se o paciente cuidava dele por ele mesmo ou pra gente. Não interessa, ele estava se cuidando. Né? Então, assim, isso é a importância de dar continuidade. A gente estava conversando, eu e a Jaque, com a professora Maria Cláudia, do INCOR, semana passada. E ela nos contou que eles têm um programa lá, né, para pacientes hipertensos, só que eles não dão alta depois de um mês. E que quando eles querem dar alta, depois de um ano, o paciente não quer sair. Né? Que bom que não sai, sabe? Se vocês conseguem manter dentro de uma instituição do tamanho do INCOR, até porque eles têm montes de residentes, montes de profissionais envolvidos, a gente tinha 1, 2 de cada. Melhor, porque ele segue se cuidando e segue alguém cobrando e perguntando. Né, então veja... O que a Liliana está dizendo assim, é que o vínculo
e o controle sistemático da pressão e a averiguação em cima dos aspectos, dos fatores relacionados com a pressão, consegue trabalhar para os pacientes, para essas pessoas reduzirem os níveis de pressão. E isso é muito bom, né? Porque é uma perspectiva a se examinar e estudar como é que vai implantar algo assim com valores tão robustos na população de hipertensão, mas o fato é que precisa de mais programas baixa pressão, né? Então a nossa iniciativa aqui está no rumo certo, né? Pois é, na diretriz nova, essa de hipertensão agora de 2020, colocaram a automedida em casa, né? Deram crédito. A automedida da pressão arterial, que é uma medida residencial, na verdade, né? Sim. Onde o indivíduo, a partir de uma orientação, ele pode aferir sua pressão dentro da sua casa. E aí anota os valores e depois ele leva lá no médico lá, para ver como é que ele está com orientações, sim, né? Seguindo as orientações. Mas isso tem um aspecto positivo, então as pessoas se avaliarem em casa, essa aferição doméstica, então, serve para a pessoa não esquecer que a pressão tem um comportamento que ela pode de um dia para o outro estar subindo de novo, opa, eu tenho que ver. Até porque a gente abordou que ela é silenciosa, né? Isso. Então tem que estar sempre aferindo. Isso, é muito importante isso, gente. Que as pessoas tenham essa consciência que ela é silenciosa e que ela muda rápido. E muda para cima, mudar para baixo não é muito comum não, né? E a gente tem que também, pensando na equipe, né, multidisciplinar, tem que trabalhar bastante a orientação, né? O nutricionista trabalhando na educação alimentar, o educador físico, né, trabalhando na atividade física, o enfermeiro trabalhando no cuidado, né? Então é importante essa equipe, sim. O hipertenso, ele acha que ele é só hipertenso. Né? Não, eu só tenho pressão alta. Mas a pressão alta, ela traz outras complicações. Claro. Ela traz outras doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, né? Isso. Pode ter um AVC, pode ter algum problema renal ali, pode ter, né, cegueira, né? Então tem outras coisas que afetam órgãos-alvos, né? Isso. Então não adianta dizer que eu só tenho pressão alta, mas se não cuidar... Então isso que a Jaqueline está dizendo assim, ó, a pressão alta é um fator de risco muito severo para doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e outras. Então, por isso, não dá para deixar... é só a pressão alta, o resto tá bom. Não existe isso, o resto vai... Durante a pesquisa aqui em Porto Alegre, um dos adolescentes, que eu acho que tinha 16 anos, ele tinha problema renal. Já? Pois é, mas ele não sabia. Quer dizer, ele sabia, mas daí depois tinha parado de se cuidar e tal. E ele estava com a pressão muito alta. Mais de 160 de sistólica, assim. Foi um absurdo. A gente ficou chocado e disse, pois é, eu tenho um médico, um nefro, que eu vou nele. Quando é que foi a última consulta? A gente tem 16 anos que tem um nefrologista, foi mês passado, né? Sim. Ou foi semestre passado. Faz uns 2, 3 anos, quer dizer, ele nunca mais tinha ido, né? Enfim, ele achava que estava legal, daí a gente reencaminhou e tal, mas assim, numa medida lá na escola. Então assim, foi mas foi que bom, né, que esse apareceu pra gente. Achado, assim, né, achado. Para reorientar a pessoa para um tratamento seguro e eficiente, como a Jaqueline falou, já com lesão de órgão-alvo, que é um dos aspectos aí que a hipertensão é fator de risco. E uma de se descobrir hipertenso com 50, com 60 anos, que diz, né, uma população muito grande, e outra com 18, né? Sim. Com 17. Claro. Então tu vai viver 60 anos hipertenso, a chance de tu atingir algum órgão-alvo nessa vida é muito maior. Muito maior, e a necessidade de manejar também, né? Porque 18 anos ou 17 com 160 de sistólica, né? Não vai muito mais. O corpo não suporta muito mais, né? Então, é muito importante tudo isso que a gente está falando aí. A gente espera que todo mundo possa controlar a sua pressão e a pressão dos que lhe cercam, né? Sabe que tem uma coisa importante também, que a gente, quando faz campanha, né? Campanha de aferição de pressão, que a gente vai aí nos parques, na população, vai aferir a pressão dessas pessoas,
A gente encontra muita gente hipertensa e que sabe que é hipertensa, ok. E que está hipertensa. E que está hipertensa naquele momento. Claro, tem coisas que a gente vai levar em consideração, estava caminhando, comeu, fez alguma atividade, né? Que isso pode também influenciar no valor pressórico naquele momento, mas a gente sempre orienta. 5% menos ali sentadinho, vamos aferir, deu muito alto, fica mais 5 aí, vamos aferir de novo, né? Ah, dá alto ainda, né? Então assim, não, mas essa é a minha pressão normal. Quer dizer, para ele, que o hipertenso, os 160 de sistólica que a gente está verificando ali, os 150, para ele é normal aquilo, né? Então, isso é também a gente tem que trabalhar um pouquinho a conscientização dessa população hipertensa de que isso não é normal. Não é normal, e que é perigoso. E que o risco para eventos é muito maior, né? Conforme aumentam os tantinhos. É que eles já se consideram hipertensos, então ele acha que se ele chegar a 150, para ele está tudo bem. Tudo bem. Só que não, né? Só que não. Isso é a gente está falando isso de verificar em casa, acho super importante, né? Tem aparelhos digitais super bons no mercado. Felizmente, cada vez eles estão com valor mais acessível. É verdade. Né? Consegue ir na farmácia e comprar um aparelho legal. De braços. Isso é muito importante, né? E daí a gente e saber, só que para cada tamanho de braço, já que está com os manguitos ali, existe um manguito de um tamanho adequado. Então, por exemplo, o meu braço é muito fino, né? E daí às vezes tu pega alguém ou que é obeso ou que faz muita atividade, né, de musculação e tem um braço muito maior, então de estar com o manguito também adequado. E para a criança, mais ainda. Né? Então, quando a Jaque disse, a criança, quando vai numa emergência, até verificam a pressão, né? Mas verificam com o aparelho que está lá, não é assim, é pequenininho, é menor. Então, isso tem que ter sido. Não fazia uma medida do braço para ver qual é o aparelho adequado realmente para aquela circunferência de braço. Sim. Então vamos falar sobre isso? Vai tirar de trás do banco? Vou tirar de trás. Então, a Liliana já mencionou, mas eu vou reiterar aqui. Esse aparelho que mede a pressão no braço é o que é o aparelho bom. Claro que existe aquele que mede no punho, mais o celular que mede a pressão na câmera. Pode usar, mas para o controle da pressão arterial precisa ser um equipamento de medida no braço. E o mais importante é que esses aparelhos que forem adquirir para suas residências sejam aparelhos validados, né? Com registro da Anvisa, com... como se diz aquilo que vai... De um ano em ano vai... Do Inmetro. Do Inmetro, com registro do Inmetro, registro da Anvisa, que tenha, né? Se der um problema, uma assistência técnica, uma assistência técnica também, tá? Então, porque é um valor e é um aparelho que tu pode manter bastante tempo ali contigo se tu saber cuidar dele. Bom, aqui no estúdio nós não temos nenhuma cadeirinha com o apoio do braço. Não, mas assim, o que é importante, né? O paciente que vai verificar em casa, né? A pessoa vai verificar em casa. Então, fazer um repouso antes, uns 5 minutos, sentadinho. Vamos falar da bexiga, antes do repouso. Urinar, né? Não ter fumado antes, não ter tomado cafezinho, não ter se alimentado, tá? Pelo menos 1 hora antes. Então, ficar em repouso, daí sentado. O braço na altura do coração, né? Que vai ser colocar numa mesa, vai estar na altura do coração, as pernas descruzadas, é bom tu estar apoiado, e daí tu vai saber qual é o manguito pro teu braço, né? A gente mede então a circunferência do braço para escolher. Dependendo do aparelho, ele vem com vários tamanhos de manguito e a gente faz uma medida da circunferência do braço, da altura e circunferência, daí ele dá um valor ali que a gente vai ter que identificar, né? Qual é o valor adequado para aquele braço. Tá? Então, se um braço mais magrinho, um braço mais gordinho, eu vou ter que... Eu tenho uma fita métrica. Eu vou ter que mudar o manguito. Porque se eu utilizar qualquer manguito para aquele braço, pode dar alterado sim, tá? Então, ele não faz... Então, se tu usar um manguito pequeno para o braço, tu vai superestimar, né, o valor da pressão, porque vai estar esmagando demais. E se tu usar um manguito muito grande, tu vai subestimar. Sim. Tu não vai estar fazendo a pressão adequada. Certo. Tá?
Então acho que com Ele esse está descrito, né? Tem. Tá. Ali. Então, Então a circunferência média aqui no bíceps, mais ou menos. só que a gente faz uma medida diferente, né? Pra ver o centro mesmo do braço, Ah, né? faz a Que a medida. gente faz isso aqui, ó. dobra o braço. Dobra teu bracinho assim, ó. Isto, assim. Daí eu pego teu ossinho aqui do acrômio e vou até o ossinho aqui. Isso. E aí eu vejo aqui que é 37. Menina, que tem boa de matemática. Então vai até o 18 ali. 18. E daí Então, no 18. Então eu vou até o 18. E aí aqui, mede a circunferência do mede a braço. circunferência do teu braço. Daí tu não diz agora. E daí é o manguito do tamanho médio. Então aqui deu. Aquela não disse que não é pra dizer, ó. Não, pode dizer. Deu 28, Liliana. Tá, 28, então do 22 ao 32 é o manguito médio. Isso. Normalmente dá o médio, que é o que vem com o aparelho sempre. Sim. Mas se é uma pessoa, um adulto obeso, vai ter que ter esse cuidado para pedir um manguito maior. Quando for comprar o aparelho de pressão, já compra. E não é só pessoal que tem, ou que é obeso, gordinho. Os homens têm volume de bíceps muito maior, no geral. Então, e quem faz musculação ainda mais. Então, vai cair naquele manguito maior. Até 32. Sim, até 32, né? Então, vai cair no manguito maior e tem que usar o manguito certo para não dar viés de aferição, né? E aí, para quem tem o de pulso e não quer investir num outro, né, o que é legal? É um dia comparar com esse outro aparelho de pressão e, bom, então tu sabe que a tua pressão... Porque, assim, a diferença que dá, claro que a níveis médicos a gente quer um valor preciso, né, mas não vai pular de faixa de pressão por causa disso. Vamos por, normalmente a minha pressão dá 118 por 78 e no de braço vai dar 120 por 80. Então, a pressão não vai ser tanta que pro pessoal da saúde faz diferença, mas tu tem em casa tudo bem. Bom, então eu sei quanto que dá lá no meu pulso, dá o 120 por 80, sempre tô ali no 120, 125 por 85, aí lá pelas tantas foi para 130, mais um pouquinho eu tô vendo tá no 135, bom, subiu, é que nem balança, né? Claro. A tua balança pode não ser a maior, mas subiu, bom, subiu, daí sim vou investigar o que é. Né? Então essa é a minha dica, para quem tem de pulso não precisa botar fora, mas saiba qual é o seu valor. E aumentou, não eu sou hipertensa, a minha pressão é sempre assim, 140, 150. Não, uma coisa não tá legal, pode ser medicação. Isso, começar com alguma outra coisa. Até porque o aparelho residencial ele não é para diagnóstico, né? É para acompanhamento, né? Só para acompanhamento de quem já tem pressão alta, realmente já tem um diagnóstico e precisa fazer acompanhamento na sua residência. Né? Isso. Então vai acompanhando na residência e se sair alguma coisa fora de controle, está subindo, é hora de consultar ou uma equipe de saúde ou seu médico ou ambos, né, para fazer uma reavaliação e talvez readequação dos medicamentos, né, porque os médicos também preferem sempre começar com os medicamentos mais leves, entre aspas, né. Uma primeira frente são os diuréticos, né, e depois entrar com medicação mais específica. Mas é melhor tomar um pouquinho mais de medicação, modificar a linha de fármacos para manter a pressão dentro do limite, né? E o médico mesmo, se ele acha necessário verificar bem como é que está essa pressão, vai mandar fazer outros testes diagnósticos aí, como a famosa MAPA, né? Monitoramento ambulatorial de pressão arterial 24 horas. É um exame, vamos dizer assim, chato, no sentido de ficar 24 horas sendo monitorado, e aqui todo mundo já foi sujeito de pesquisa. Mas ainda é o melhor exame. Claro que é. E isso é uma coisa importante, que é importante que as pessoas saibam. Ele tem uma acurácia muito maior para identificar componentes da pressão arterial. Por exemplo, a questão do descenso noturno, né, da elevação matinal e esses outros aspectos, né, e a relação de sistólica, diastólica e média, né,
o quanto, classificar a pessoa, o quanto ela está hipertensa, né? Então, não fujam da mapa. É isso, porque muita gente foge, né? Então, acho que passamos o recado, meninas. Mais alguma consideração? Sim, verifiquem suas pressões regularmente. E vamos fazer o seu cardiologista. E eu acho que quem tem criança, né, acho que na consulta peça para o pediatra verificar a pressão. Eu acho assim, normalmente, o que a gente vê assim, conversando com as mães? Eu tinha 2 filhos, né? O meu filho mais gordinho, sempre o pediatra vê, mas o outro não precisa. Não, né? Precisa de todo mundo. Tanto nas consultas, ou a criança não tem nada, uma vez por ano, vai lá fazer um check-up também infantil, verificar como é que está a pressão. Então, recadinho para as mães está dado. Tá bom, pessoal? Então, sigam aí o nosso canal, se inscrevam, curtam, divulguem e muito obrigado para a Liliane, a Jaqueline e a quem está nos ouvindo e vendo por aqui.